Voltando aqui para a nossa conversa. Isso, gente, volta aqui comigo, fica comigo, isso. A gente agora vai começar a nossa conversa. Luanda Ruanda. Como é que tá o pessoal aí de Garanhuns? Isso, um beijo para todo mundo aí de Garanhuns. A Brenda já tá aqui. Léo chegou. Léo hoje não perdeu a hora, hein, Léo? Também, Gal, tô bem emocionada com essa live. Acho que vai ser uma conversa muito bonita. A Tânia é uma pessoa incrível e eu tô bem feliz de ter ela aqui na Creative-se conversando comigo. Cláudia, saudade de você, Cláudia. Simone. Oi, pessoal. O pessoal tá chegando. A Tânia tá se organizando lá para entrar aqui. E a gente vai bater esse papo maravilhoso. As mamães que estão por aí, eu já tô vendo um monte de mamães chegando. Esse dia especial, Dia das Mamães. Jailton. Isso. Um feliz dia para essas mamães criativas desse nosso Brasilzão. Tem gente aqui do Brasil todo. Tem muitos artistas aqui hoje nessa live. Muita gente querendo conversar e ouvir o que a Tânia tem para falar. Vocês também podiam comentar aqui embaixo como é que estão aí nos lugares de vocês. Aqui em Recife, como todo mundo vê nos noticiários, os casos eles têm aumentado e os artistas estão todos aqui se mobilizando, se organizando. Queria um feedback de vocês. Como é que vocês estão? Deixa eu ver se a Tânia entrou aqui. Ela tá mandando um WhatsApp dizendo que tá no ar, mas não tá conseguindo entrar aqui na live. Ela entrou no Instagram, mas ela não tá conseguindo aparecer aqui. O Instagram não tá mostrando ela aqui pra gente ainda. Deixa eu ver se ela consegue resolver aqui esse problemazinho técnico. Heron, meu querido! Como é que você tá? Heron, esse homem multimeios, passeia por várias linguagens artísticas. O pessoal do Vida Ativa de Bezerros, que está fazendo várias ações para ajudar a saúde mental dos idosos no programa lá. Bezerros é uma cidade aqui do interior de Pernambuco e a Vida Ativa é um programa que atende mais de 350 idosos. Eles fizeram uma coisa assim bem bacana. Um jovem cuidador. Cada jovem cuidador adotou 3 a 5 idosos para, durante esse momento de isolamento social, ligar para essas pessoas, perguntar se estão bem, como é que estão. E eu achei isso maravilhoso aí em Bezerros. A Tânia continua falando que não está conseguindo aparecer aqui. De fato, ela não aparece ainda aqui na nossa live. Ela ainda não aparece como tenha entrado. Algum problema técnico. Juliana Veras. A Giovana Bittencourt. Tânia Farias, minha gente, conseguimos! Agora eu vou convidar ela para a gente começar a nossa conversa, o nosso bate-papo. Vai começar o bafafá aqui hoje, a brincadeira. Oi! O Instagram pregando essa peça na gente hoje aqui. Não é? E aí, como é que você tá? Tudo bem por aí? Tudo bem, queridona. Tudo bem, tudo ótimo. A mágica da internet, né? Que junta as pessoas nesse espaço democrático. Você aí no Rio Grande do Sul, eu aqui no Recife e juntos, todos juntos aqui nesse espaço. Veja
Tô. Tânia, a gente hoje vai conversar sobre muitas coisas. Vamos falar sobre a campanha do Oi Nós, o Oi Nós que fez 42 anos esse ano. A ATAC, que está com uma campanha já bem bacana há um tempo. Vamos falar um pouco sobre todas essas estratégias de sobrevivência que muitos grupos e muitos artistas têm desenvolvido nesse momento de isolamento social. Mas eu queria começar apresentando você. Eu sei que não precisa de apresentação, mas eu vou ler aqui a minha cola rapidinho. A Tânia faz parte do Oi Nós aqui outra vez desde 1994, ela é atuadora lá e coordena os projetos Escola de Teatro Popular da Terreira da Tribo e Oi Nós na Memória, tendo publicado os livros Aos que Virão Depois de Nós e Cassandra in Process, O Desassombro da Utopia, organizado pelo Valmir Santos. Como atriz e encenadora da Tribo, ela participou de vários espetáculos coletivos e solo, e foi indicada ao Prêmio Shell de Melhor Atriz por Cassandra in Process e recebeu o Prêmio Açorianos na sua atuação pelo Amargo Santo da Purificação. Seu currículo é enorme, eu peguei só um pedacinho. E eu queria que você começasse falando um pouco sobre a sua atuação na ATAC. O que é a ATAC? Qual é o objetivo dela? E como é que está a mobilização nesse momento? Então, a ATAC é o nome da ATAC fala tudo, né? A ATAC é uma articulação de trabalhadoras e trabalhadores da cena, das artes da cena, em defesa da democracia e da liberdade. Então, ele surge um pouco por conta dessa necessidade que a gente foi percebendo rapidamente desde a eleição do Bolsonaro, né? Que a gente precisava fazer essa defesa e que nós precisávamos mesmo estar articulados nacionalmente, né? Na verdade, a história da mobilização e da luta das trabalhadoras e trabalhadores da cultura vem de muito tempo, né? Data de muito tempo. Mas a gente percebeu que era necessário e aí então nós acabamos constituindo a ATAC, que é nada mais que uma articulação entre trabalhadoras e trabalhadores das artes da cena de todo o país, né? E a gente vem permanentemente discutindo, conversando e apoiando ações regionais, né, ações que acontecem nos estados, nas cidades do país todo, e também gerando algumas campanhas sobre temas que nós consideramos importantes. Então, agora, com esse estado de coisas, com a pandemia, né, e com a grande crise que se abateu, é claro que se abateu sobre todos nós, mas, sobretudo, sobre as trabalhadoras e trabalhadores das artes e da cultura, né? Então, a gente percebeu o quanto era importante que nós estivéssemos atentos, propondo e apoiando e dialogando com os parlamentares para a criação de uma PL emergencial. Então, a gente participou de toda essa articulação e nesse momento, a PL 1075 e a Pensados, que reúne, então, na verdade, é uma reunião de 4 PLs, então, de diversos proponentes, né, são diversos parlamentares de diferentes partidos que, alguns juntos, outros solitários, foram criando essas propostas. E aí há um momento em que a gente consegue votar, né, que o Rodrigo Maia coloca lá e a gente vota a urgência da PL. E aí agora a Jandira Fegali é a relatora, e acredito que amanhã ou depois já está saindo, e eu espero que se agilize a votação, né, a apreciação dessa PL que é tão urgente, né? Não é exagerado dizer que há trabalhadoras das artes e da cultura que estão literalmente passando fome, né? O nosso setor é um setor super atingido, porque além de tudo que está acontecendo, né, no Brasil inteiro com todas as trabalhadoras e trabalhadores, o setor das artes e da cultura não tem previsão de retorno de trabalho, né? O nosso trabalho pressupõe aglutinação, né? Nós estamos falando de artes que necessitam das pessoas reunidas para que ela aconteça. Então, os nossos espaços foram os primeiros a serem fechados, né? Nós aqui em Porto Alegre, o Oi Nós aqui Travessa, mantém um espaço cultural, né? E uma escola de teatro popular que é a Terreira da Tribo.
está fechada há todo esse tempo e a perspectiva de abrir não existe. Então, como é que nós nos mantemos e como é que os nossos espaços também se mantêm? Porque a gente não pode deixar com que todos esses espaços fechem e daqui a pouco, passada a pandemia, nós não temos espaços de fomento. E na verdade, devo dizer que a questão dos espaços, para mim, é especialmente cara, né? O Nós mantém uma sede. A Terreira completa nesse ano de 2020, 35 anos. E é um espaço que é laboratório de criação, né? Quer dizer, o ventre gerador de todo o trabalho e pesquisa da tribo de atuadores Oinós Aquitravês, e é também uma escola de teatro popular. Tem formado diversas pessoas, né? Diversos trabalhadores, em toda a cidade e estado, há 35 anos. Então, eu gosto de dizer que espaços como a Terreira, e ainda bem, a Terreira não é o único espaço, esses espaços estão espalhados pelo Brasil, são espaços geridos por artistas, né, por pessoas da área, né, em todo o país. Esses são espaços que são como pulmões, e eles serão muito fundamentais nessa reconstrução pós-pandemia do Covid-19, né? Porque a gente vai precisar desses lugares, na verdade a gente precisa sempre, mas talvez agora mais do que nunca ou mais do que há muito tempo nós precisávamos. São espaços que nos convidam à imaginação, né? Não é, Manu? Que nos convidam a imaginar um outro mundo possível. E eu costumo dizer que enquanto nós pudermos imaginar outra coisa para além dessa noite que nós estamos vivendo, eles não venceram. Então, por isso, a questão do espaço é tão importante. Mas voltando, então, ao ataque, eu já me emociono quando falo dessa questão dos espaços, dado a esse ventre que é a Terreira, e a gente ama muito, e há muito tempo batalha arduamente para manter esse espaço vivo e aberto. Mas, então, a ataque vem mantendo isso. Uma vez que o Bolsonaro começa a ameaçar claramente o país de uma intervenção, a ficar anunciando que ele tem o exército do lado dele, e toda essa leviana citação do AI-5, uma coisa terrível, né? Um segundo golpe que se deu naquele momento em que nós vivíamos no regime militar, pós-ditadura de 64. Então, na verdade, é muito grave o que está acontecendo, né? Agora há pouco mesmo a gente teve essa ameaça de cerco ao STF. Se há uma ameaça às instituições democráticas, nós precisamos estar muito atentos e fortes, né? E então, por conta disso, se forma ataque, e por conta disso o ataque vem fazendo várias campanhas. E junto com o artigo 5º, a gente encampou o Cadê Regina, né? Então, sim, enfim, foi uma campanha que rodou pelas redes sociais, muitos vídeos, muitos artistas reunidos perguntando pela Regina, e a Regina apareceu daquela forma, né? Infelizmente, porque se era para aparecer para isso, era melhor que ela ficasse calada em casa, né? Já que, enfim, uma lástima completa, né? E chegou sem proposta nenhuma, chegou sem encaminhamento, chegou sem definições, e continuamos aqui esperando um posicionamento sobre o que vai acontecer daqui para frente, né? Amiga, ela não tem proposta nenhuma, e aliás ela só está lá porque ela não tem proposta nenhuma, e ela não deve ter proposta nenhuma, porque a proposta desse governo para nós é que nós nos desarticulemos completamente. Ele prefere que a cultura morra à míngua, porque para ele cultura é uma coisa perigosa, e talvez seja, né? Porque acho que a cultura trabalha, a cultura e as artes trabalham na esfera do simbólico, né? Trabalham no sensível, e ao mesmo tempo tem essa possibilidade de eterna reflexão sobre as questões. Então, tudo aquilo que pode fazer um ser mais sensível e pensante, obviamente, não interessa a um governo que só quer o gado, né? Que só quer gente dizendo sim. Então, isso não sou eu que estou dizendo, entenda. Não é a Tânia, uma militante, a Tânia, uma atriz do Oinós Aquitravês, que sempre se colocou claramente
contra essas forças autoritárias. A gente está vendo isso no governo, essa dança das cadeiras dos ministérios, que aconteceu, obviamente, também na Funarte. A gente está vendo esse vai e volta. É por conta disso. Ele só para de trocar quando ele encontra alguém que não pense com a própria cabeça, ou que esteja absolutamente alinhado com essa ausência de projeto, né? Que é a proposta dele. Na verdade, a ausência de projeto é mentira. A ausência de projeto é mentira, é um equívoco de palavra. Né? Desprojeto. Desprojeto. Ele quer, na verdade, um desprojeto. É um desprojeto, porque ele quer desarticular, né? Ele quer desmanchar. Porque, na verdade, a gente tem visto isso, um desmanche, né? Na área, em todo o país, mas em todas as esferas, mas, sobretudo, falando, então, da questão da cultura, das primeiras ações foi fechar o ministério. E isso não é uma questão, à toa, tipo, alguém pode vir dizer, né, que, não fechamos o ministério, reduzimos os custos, mas temos a secretaria, uma secretaria absolutamente inoperante. E também não sou eu que estou dizendo, qualquer um que tem olhos para ver, é possível, né, de fazer essa confirmação. Por outro lado, não é à toa que se termina com o ministério. A gente sabe que o ministério surge lá, 80 e poucos, né, 86 Sim. É o Ministério da Cultura. Ele é, de certa forma, um símbolo, um marco desse período que marca no país a redemocratização. E ele é uma luta, ele é fruto de uma luta desses trabalhadores e trabalhadoras da cultura, e ele precisava atingir esse coração, né? Não é à toa. Então, na verdade, ele tem um projeto muito grande, um projeto de desmanche desse setor todo, né? E dessa cultura que nós significamos no país, né? Uma cultura dos direitos, uma cultura, enfim. Eu fico pensando muito nesse aspecto da sustentabilidade, da manutenção de tudo isso, né? O Átila Yamarino, o biólogo, que vem falando assim exaustivamente sobre todas essas questões da Covid, ele tem dados assim de que isso vai ficar por pelo menos uns 2 anos e que a gente vai alternar esses isolamentos com abertura e até que se tenha uma vacina, como é que a gente convive com um vírus tão perigoso? E a cultura, que foi o primeiro setor a parar e que provavelmente vai ser o último a voltar, como é que nós, artistas, produtores, gestores, como se reinventar por um tempo tão longo? Como pensar em estratégias de sobrevivência num tempo tão longo? Se a nossa arte, como você falou, o nosso elemento principal é a aglutinação, é o encontro, é a presença. Ai, Manu, isso não é uma questão para se ter uma resposta, né? Então eu quero já me desculpar porque eu não vou ter essa resposta, eu não tenho essa resposta. Nós ainda estamos tentando encontrar as estratégias, né? Eu tenho pensado muito e lido muitas coisas sobre essa nossa necessidade de trabalhar. Nós precisamos trabalhar, nós somos trabalhadores, né? E o nosso ofício é esse, do qual nós falávamos até, né, agora, pressupõe esse encontro. Então, todas essas estratégias que estão rolando, de repente, os editais que estão sendo propostos e que a gente tem que pleitear, né, esse lugar, esse pequeno recurso, para a gente conseguir existir, sobreviver, e a gente entende que é necessário, porque a gente está tentando salvar as pessoas, né, salvar as pessoas. Mas quanto ao teatro, eu te confesso que me dá às vezes uma coisa, assim, porque como nós não podemos fazer teatro online, nós não podemos fazer teatro dessa forma, assim, isso é outra coisa, trata-se de outra coisa, é outra natureza, tu entendes? Então, a gente não está salvando o teatro, nós estamos salvando as pessoas, mas é fundamental salvar as pessoas. Então, não é uma crítica às propostas, né, a esses editais ou a essas propostas, ou aos grupos e aos artistas que estão produzindo material para jogar na rede e tal. Não, tem que fazer, temos que fazer. Nós precisamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance. A gente também não pode ficar isolados. A gente tem que estar em contato, em troca constante, em construção, porque na verdade é isso, né? A gente tem que continuar construindo, porque eu imagino que o status quo desse momento, né? O status quo quer que nós estejamos paralisados, né? E a gente não pode paralisar. A gente precisa continuar construindo,
tecendo a nossa teia, né? A nossa teia de encontros, de diálogos, para que quando a gente termine isso, nós sejamos outros, mas outros melhores, não piores. Sim. Né? Mas de verdade eu tenho ficado bastante angustiada com isso, porque em relação ao teatro é muito complexo esse lugar. E eu sei que essas propostas também excluem uma série de trabalhadoras e trabalhadores que não vão encarar essa parada virtual. Porque não podem, porque não conseguem, porque está longe deles, porque a tecnologia ainda não é uma coisa de mexer. Enfim, eu e você agora há pouco apanhamos do Instagram, né? Então, essa coisa, assim, eu não tenho respostas, mas é fato que a gente vai ter que ir descobrindo janelas. E como você disse, assim como a gente vai ter momentos de abertura, né, de afrouxar o isolamento, em outros momentos recrudescer o isolamento, a gente também vai encontrando janelas e vai abrir e vai se exaurir, a gente vai ter que fechar e encontrar uma outra janela para abrir, para se manter vivos e atuantes nesse período, né? A gente, por isso também a gente está tão em busca de encontrar essas estratégias, né? Carol Andrade está dizendo que vai roubar você para Petrolina. Oba, adoro Petrolina, adoro aquela gente de teatro e dança dessa cidade, amo. Tem um monte de gente aqui dizendo que ama você, que você é maravilhosa, mandando muitos beijos. Oi, coisa boa. Eu estou em casa sozinha aqui, então esse amor é muito bem-vindo, esse calorzinho. Carol, beijo maravilhosa. Muitos coraçõezinhos subindo, todo mundo mandando muito amor pra você, tá vendo? Olha, eu só lamento que eu não enxergo pra ficar vendo o nome das pessoas, porque eu tô no telefone, né? Eu vi agora Camila Janu, maravilhosa, queridíssima, atriz, pesquisadora, feminista lá de São Paulo, amiga, querida. Juliana Campani, uma mulher de luta maravilhosa, 1000 beijos pra você. Que você esteja forte e firme em casa, com aquelas coisas queridas que moram com você. Enfim, deixa eu ver se tem mais gente que eu posso... que eu consigo enxergar Piauí, o nome. Estou falando de Teresina do Piauí. Fabi, beijo. Ju Rossi, beijão. Tânia, essa pandemia, ela acabou desvelando muitas coisas, né? Aumentando o grau para a sociedade enxergar muitos buracos ou muitas fendas que eram vistas, mas que talvez agora a gente tenha ganhado uma ampliação. É o caso da gente pensar a profissionalização do setor da cultura, da própria sociedade enxergar a cultura como um setor profissional, né? A gente não só produz entretenimento, nós também somos trabalhadores e vivemos daquilo que nós fazemos. Outra questão que a gente tem visto, que eu sei que é uma luta também sua, é o aumento da violência relacionada às mulheres que estão precisando ficar em casa. A casa que deveria ser um local seguro, acaba que esse local é tão inseguro quanto a própria rua. Então, é um momento, assim, de fato, de muitas complexidades sociais. Com certeza. Você falou um pouco disso, né, do nosso lugar de trabalhadores e trabalhadoras. E isso foi uma campanha bem importante também que nós encampamos na ATAC, que é evidenciar isso, né? Nós somos trabalhadores, porque isso sempre foi uma questão, né? De certa forma, a gente tem que estar todo dia lembrando dessas questões. Só que nos últimos tempos, a gente está tendo que falar o óbvio, né? Falar o óbvio. Lembrar que nós somos trabalhadores, ter que lembrar que nós somos trabalhadores, é realmente um retrocesso enorme, né? A nossa profissão já é regulamentada e a gente tá aí, tendo que dizer, olha, mas eu também sou trabalhador. Porque, na verdade, esse desgoverno resolveu nos rotular e nos colocar numa outra categoria, como se nós fôssemos simples mamadores de teta, né? Bom, mamador de teta é ele, que ficou anos e anos, né? Mais de quase 30 anos na esfera pública sem propor nenhum projeto relevante. Então, me desculpa, eu não sou uma mamadora de teta, eu sou uma operária da cultura, eu sou uma operária das artes, eu sou uma trabalhadora.
Então, eu acho que é um desrespeito tremendo, né? E foi um pouco isso que a gente viu também nessa trágica e violenta entrevista da Regina Duarte na CNN, né? Que depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Sim. Mas sobre a violência... Diga. Sobre a violência, vai lá, pode falar. Sobre a violência. Não, é que, na verdade, a gente vive lidando, né, com dados. Eu tenho trabalhado sobre essas questões. O Nós tem dedicado, né, uma parte importante do seu trabalho à questão de gênero, sobretudo à questão da violência à mulher, né? Quem conhece o trabalho do Nós, quem acompanha, sabe disso. Se pegar essa linha de espetáculos, vai ver quantas vezes, e eu tive o privilégio, né, de estar em cena e de dar vida a algumas dessas grandes mulheres, dessas lutadoras, na trajetória do espetáculo do Oi Nós Aqui Pra Vez. E, na verdade, é muito triste o que a gente, né, que a gente vem vivendo, porque o feminicídio vinha numa escalada, né, ascendendo assim mesmo, né? A gente viu aumentar dia a dia o número de feminicídios, né? E a gente teve um momento muito importante nos últimos tempos, que eu acho que foi toda essa mobilização que juntou muitas mulheres, não só mulheres, eu vou falar das mulheres porque enfim, quero falar para nós, né? Mas nós nos agrupamos, nos reconhecemos muito em torno da morte da Maria Glória, essa bailarina paranaense que foi brutalmente, né, assassinada depois de estuprada, e houveram muitas mobilizações, mas na verdade a gente sabe que o assassinato da Maria Glória, ele foi, né, um fato que nos aglutinou, mas as mulheres estavam morrendo, continuavam morrendo, e porque a curva realmente era para cima, né? Para cima. A gente vinha aumentando os casos. Só que muito doido isso que você falou, porque agora, durante o período de quarentena, a gente viu aumentar drasticamente a violência doméstica, que é uma coisa terrível no Brasil. Mas a gente viu justamente isso, e é de uma crueldade absurda, né? Porque tu não ter mais o teu lar como refúgio, e tu ter aquele que devia ser teu companheiro né, para segurar essa barra, essa onda desse momento de crise, de pandemia, de isolamento. A gente estava vendo os companheiros se transformando em algozes e mantendo a mulher como um saco de pancadas, né? Então a gente começou a falar então sobre isso, dessa urgência, né? O que fazer em relação a essa violência cotidiana que está dentro das casas, né? E na verdade isso é uma coisa, muitos dos assassinatos de mulheres são pelos seus próprios companheiros, né? Por pessoas que estão dentro da casa. Muitas das violações são de tios, de pessoas que estão dentro da casa, né? Enfim, companheiros assassinam as companheiras. Já tem gente aqui perguntando, assim, queria muito saber a opinião da Tânia sobre a entrevista da Regina Duarte, assim, que é uma entrevista que eu, quando vi, eu fiquei achando que era uma pegadinha do Silvio Santos e que, de alguma maneira, alguém ia entrar dizendo que aquilo era mentira, porque eu não conseguia acreditar naquilo que eu estava vendo e ouvindo. Eu fiquei, assim, por uns 5 minutos perplexa, sem conseguir sequer me movimentar, de tamanha que era absurdas as palavras que ela falava. É que a gente não encontra palavras para nomear o que foi a entrevista dela, né? O que foi o escárnio, o desrespeito. A gente tem visto isso, né? A gente tem visto isso cotidianamente no nosso não, que não é meu, né? Esse presidente. Esse presidente tem vilipendiado, tem agredido, tem sido grosseiro, é baixo demais. E a gente tem visto ele rir cotidianamente das mortes. A gente já tinha visto ele falar barbaridades sobre o período da ditadura, negar a ditadura, comemorar a tortura, desejar que mais de 30 mil tivessem sido assassinados no país, e mesmo assim ele foi eleito, né? O que a gente não sabia é que
essa ex-atriz que foi chamada para o cargo, servia tão bem ao Bolsonaro. Eu acho que nem ele sabia que estava dando uma tão dentro, porque ela é o outro lado do Bolsonaro, né? Ela é o seu polo feminino, né? Porque ela é tal qual, um escárnio em pessoa. Foi de um desrespeito absurdo aquela entrevista, foi de um desrespeito absurdo. Ela ser incapaz de dizer uma palavra de pesar em relação às mortes desses brasileiros e brasileiras valorosos que foram perdidos nas últimas semanas, no último mês. Ela não foi capaz de se pronunciar minimamente e ficar dizendo o que vocês querem, vocês querem um obituário, é de um desrespeito absoluto, sabe? E aí você vê assim, ela ficar reclamando que a gente tenha memória, diz bem ao que ela veio, né? Porque para que esse projeto vingue, precisa contar com um monte de gente que não tem memória, que não quer carregar os seus mortos. Eu quero carregar os meus mortos, eu carregarei os meus mortos, eu não vou apagar a minha memória. Então, esse projeto, ou esse desprojeto, pressupõe que nós não tenhamos memória, né? Então, eu acho que ela estava fazendo, mais uma vez, a celebração desse país acéfalo, desse país sem história. E ela, de fato, escarneceu sobre a nossa história, né? E ela fez um pouco... e a gente está falando aí de desrespeito com os mortos, com a morte, mas isso está intrinsecamente ligado com o desrespeito total com a vida. E é o que a gente tem visto, sobretudo nesse período em que nós estamos vivendo um momento em que nós estamos perdendo muitas pessoas. E a gente só ouve desse governo palavras absurdas, palavras de escárnio, palavras de menosprezo pela vida alheia. Então, tipo, né? E daí eu não sou Messias, não faço milagre, e daí eu não sou coveiro, e daí é 10 mil, e aí ficar esse processo de ficar fazendo as pessoas acreditarem que o número não é esse. De fato, o número não é esse. Os números devem ser pelo menos 3 vezes maiores do que esses que nós estamos tendo, porque há um problema de não notificação. Não é uma gripezinha, não é uma gripezinha. Não é. E a gente sabe que está subnotificado ao extremo, por isso que não estão... Né? É interessante para esse governo não fazer os testes, porque é interessante poder ficar fazendo esse jogo nojento de ficar fingindo que os números não são esses. E os números que nós vamos ter ao final de tudo, né, de tudo isso, certamente vão ser números que não correspondem à realidade, porque a realidade vai ser, no mínimo, 3 ou 4 vezes maior. E a gente vê isso cotidianamente. Sobre a ditadura, não há o que dizer. Regina Duarte está ligada aos militares, nós sabemos disso, né? E não é à toa que essa mulher é a namoradinha do Brasil, né? A namoradinha do Brasil eleita na época da ditadura só podia ser esta canalha que ela é, né? Só podia ser esta canalha que ela é. E é uma lástima que, além de tudo isso, ela, de fato, pisa em nós todos. Ela pisa em nós todos da cultura. Ela não, ela é um desserviço para a cultura brasileira. Ela é um verdadeiro desserviço para a cultura brasileira. E ela desfaz de toda a nossa trajetória de trabalhadores e trabalhadoras das artes e da cultura. Ela não propõe uma única ação. Tem 2 pessoas aqui comentando assim, você acha que a gente está vivendo uma nova idade das trevas, com tanta coisa ruim acontecendo, e em pleno século XXI a gente está mergulhado numa idade das trevas, ou de fato isso é aquele momento crucial de transformação que uma sociedade vive, né? Dizem que quando uma coisa vai melhorar, ela antes piora muito para que aí aconteça a mudança e a transformação. Você está mais do lado otimista ou do lado mais pessimista assim, desse momento, né? Léo está dizendo aqui a namoradinha do cão, a Regina Duarte. Léo. Com certeza. Com certeza. Jailson de Petrolina mandou coração aqui pra gente, e Drica está dizendo ela caiu no lixo da história. Com certeza, ela está na lata de lixo da história. Ela vai estar lá junto com toda essa toda essa equipe que se propôs a estar junto com esse canalha, né?
Então, ela com certeza está no lado direito da história. Por isso que por isso que eu digo ex-atriz, estudo. Então, sobre isso. Sobre isso que você estava colocando, né? Se é ou não é, que período é esse? Não há dúvidas que é um período... a gente está vivendo... Bom, eu tenho 45 anos e realmente não esperava viver isso, e sei que nós todos não esperávamos estar onde nós estamos, né? A gente não imaginou viver esse estado de cerceamento, esse estado de censura. A gente já vinha vindo isso aparecer, né? E parece Sim. que as coisas vão recrudescendo. A cada manhã, diante do Palácio da Alvorada, a gente vê milhares de cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, a imprensa. E essa campanha contra a imprensa, né? Esse desrespeito cotidiano aos jornalistas, porque só pode dizer o que ele concorda, assim como os ministros só podem ser ministros dele se baterem cabeça para ele, se não pensarem, se só executarem o seu plano. Então, é um período de autoritarismo extremado, né? De muito, muito feio, mas a gente ainda pode estar aqui fazendo isso que a gente está fazendo, né? Então, quando eu tento traçar um paralelo com o período da ditadura, eu fico pensando, a gente não poderia estar fazendo isso publicamente, né? Não poderia estar aqui. Então, a gente compara, mas a gente sabe que a comparação vai até um certo ponto, né? Nós Sim. ainda não estamos dentro de buracos, sendo torturados e assassinados e desaparecidos. O que não significa que isso não venha a acontecer, porque ele tem nos ameaçado cotidianamente. Então, por outro lado, embora consiga, né, falar isso que eu estou falando, eu acredito muito na nossa potência. Então, eu sou do tipo otimista e acho muito importante que a gente mantenha o otimismo com a gente, que a gente mantenha o nosso ânimo, né, a nossa moral para o alto, porque eu acho que também o que eles querem é que a gente fique deprimido. O que eles querem é que a gente pare de sonhar, e a gente não pode parar de sonhar, não. A gente vai virar isso, e eu tenho fé que a gente vai dar uma virada e que nós vamos voltar muito melhores depois dessa virada. Porque, na verdade, a coisa não para, né? Tá girando, gente. A roda tá girando. A roda da história não para. Assim como estão aqui, eles deixarão de estar aqui. E a gente vai continuar construindo isso. Tem um finalzinho de um poema da Gioconda Belli que fala algo sobre isso. Só para dar uma ideia. Fala assim: é dor, mas sobressai encanto, porque a dor é fértil como a alegria. Rega-se por dentro, ensina coisas insuspeitadas, ensina raivas e vem florescendo em tantas faces que a golpes de dor é certo que pariremos um amanhecer para esta noite longa. Eu acho que é um pouco isso. Tá doendo muito, pode ser que ainda doa muito mais, estejamos fortes para a gente manter a nossa ânima para a luta, a nossa ânima para construir poeticamente esse outro momento. Que lindo, Tânia. Tem várias pessoas perguntando aqui como é que está o Oi Nós agora nesse momento de pandemia. Como é que estão as atividades? Elas estão paradas? Estão funcionando remotamente? Quais são as estratégias de sobrevivência que o grupo tem adotado? Beijo para Luana, para Rodrigo Cunha, Giovana Bittencourt, Rosane Freire está dizendo que está doendo, mas vai passar. Vai passar, não é, Tânia? Vai passar, tem que passar. As coisas, né? Tudo passa. Tudo passa. Isso também vai passar. Tudo passa. O Oi Nós, Manu, a gente tem, né? Tem pessoas em isolamento total desde que começou isso, né? Porque nós temos pessoas mais velhas e né, pessoas com mais idade e que, então, precisam muito se proteger porque são grupo de risco. Então, a gente não está tendo nenhum tipo de encontro presencial, nossos encontros são todos virtuais. Nesse momento exato, o Oi Nós, a Terreira da Tribo, nosso espaço, nosso centro de experimentação e pesquisa cênica e escola de teatro popular, é também ponto de cultura. E a gente vinha desenvolvendo todo o projeto de ponto de cultura
e a gente, então, já tinha ministrado diversas oficinas específicas do ponto, e a gente tinha acabado de começar um ciclo de novas oficinas, e elas foram interrompidas por conta da pandemia. Então, a gente precisa seguir o nosso projeto específico, esse que deve prestar contas e tal. Quem é da área sabe da burocracia que isso significa. A gente precisa fazer isso até agosto, e a gente imagina que até agosto não vai ter nenhum tipo de normalização na nossa atividade. Então, a gente está, nesse momento, em encontros contínuos, em produção de materiais, para a produção de 10 lives, se não lives, aulas, como é que a gente diz isso, hein, Manu? Eu ainda virtuais? Não dentro dos termos. Aulas virtuais? Aulas virtuais. Então, a gente vai fazer uma série de 10 aulas virtuais, que poderão ser lives ou não. A gente vem fazendo testes de lives, e para ver se a gente consegue, se com o equipamento que a gente tem, se as pessoas todas que precisam estar participando, se elas têm em casa a internet necessária, né, o telefone bom ou o computador que dê conta. E senão a gente vai fazer essas reuniões, vão ser abertas, a gente vai publicizar o link para entrada nas salas, e também a gente vai fazer uma websérie de 10 capítulos. Isso tudo sobre o projeto pedagógico do OINOS, sobre a sua proposta estética e política. Então, em breve, a gente vai estar colocando isso na roda. Então, nesse momento, a gente está trabalhando nessas atividades, para a produção dessas atividades. A gente vem fazendo a edição e gravando os áudios para a websérie, e, ao mesmo tempo, fazendo os testes para essas aulas que vão acontecer, ou aulas digitais ou as lives. A gente está, sim, a gente está com dificuldade e preocupados, a gente tem pessoas que estão, como eu falei, em isolamento, a gente se preocupa muito também, não só com a saúde física, mas com a saúde mental e espiritual, né, que as pessoas estejam ainda firmes e fortes, porque a gente vai precisar muito de todas elas, são todas muito valiosas, porque a vida importa. É importante dizer isso todos os dias. Então, quem quiser saber mais informações vai conseguir encontrar nas redes sociais do OINOS, no site, todas as informações vão estar lá. Tem um pessoal perguntando aqui como é que vai ser, AD, à distância, se é aberto. Todas as informações vão ficar nas redes sociais de vocês, não é isso? Exato, é isso mesmo. Um beijo para a Luana. Lenilton Teixeira disse, Tânia, eu amo você. Eu amo. Todo mundo aqui muito empolgado com essas aulas virtuais, Tânia. Todo mundo ficou empolgado com a possibilidade. Fiquem atentos, porque para nós também vai ser uma novidade, mas eu acho que vai ser bem bacana, bem bacana. Vão ter aulas, vão ter aulas que vão ser sobre, desde assim, para ter uma ideia, né? Vai ter aulas que vão ser sobre as vertentes de trabalho do OINOS, sobre a questão da memória, sobre a questão do teatro político. A gente vai convidar pessoas, a gente vai falar sobre crítica, a gente vai falar sobre... Vai ter uma live que eu vou fazer sobre a construção das máscaras e dos adereços do OINOS. Então, vai ter sobre vários assuntos. Então, eu acho que vai ser bem bacana. E a websérie vai ser sobre o projeto pedagógico do OINOS. Então, vai falar sobre as oficinas, então, sobre a Escola de Teatro Popular, a oficina para formação de atores, as oficinas todas do OINOS de teatro de rua, e também as oficinas que o OINOS ministra nos bairros da cidade. E o OINOS tem um projeto grande que chama Teatro como Instrumento de Discussão Social, que fomenta a criação de grupos culturais nos bairros da cidade, da Grande Porto Alegre. A gente faz isso, então, em diversos lugares, e a gente também vai tentar falar um pouco sobre esse trabalho e também dar voz para as pessoas que estão participando desse projeto com o OINOS. Sim, eu acho que vai ser bem, bem bacana. A gente está chegando bem pertinho do encerramento aqui da nossa live. Eu vou só dar uns recados. Lembrar que o Grupo Margilute aqui do Recife está com um experimento sensorial chamado Tudo que Cabe numa VHS, que é uma das estratégias de sobrevivência do grupo. Então, quem tiver interesse de participar desse experimento, é um experimento também virtual, digital, entra lá no @Margilute, entre em contato com os meninos pelo direct, que eles vão dar todas as orientações para quem quiser assistir. Carlos Patrício está mandando um abraço para você, dizendo que estamos juntos. Maravilhoso! Beijo para você, é um músico incrível, um compositor.
Simone Aranha, muitos corações aqui para você. A Magda Raposo mandando muitos beijos. Queria dizer que no próximo domingo a gente vai estar aqui com a Galiana Brasil, coordenadora do setor das artes cênicas do Itaú Cultural, e vai estar falando um pouco sobre essas possibilidades de fomento ainda na pandemia que o Itaú tem desenvolvido. A Juliana Veras tem dito: parabéns pelo impulso, Tânia. Fortaleza te ama. Eu amo beijos do Fortaleza, viu? Me levem para aí. Galiana Brasil vai ser incrível, gente. Isso, Galiana vai estar aqui com a gente. Não percam essa live. Galiana é maravilhosa. Ela tá aqui desde o comecinho da live, mandando beijos, dizendo que estava muito ansiosa por essa live. Ei, querida. Ela tá fazendo um trabalho incrível, hein? Parabéns, Galiana. Super beijo. Saudade. Isso, Jailson, duas mestras, Galiana e Tânia, duas mestras. Então, para a gente encerrar, ele é um maravilhoso, esse Jailson. É lindo demais. Fábio está dizendo: Tânia, que alento te ouvir, vem para Blumenau de novo. Eu quero! Para a gente encerrar, Tânia, a gente tem visto grandes movimentos de solidariedade no Brasil inteiro. Não só dos profissionais da cultura que têm se dado as mãos, se ajudando, mas também de empresários, da classe trabalhadora, pessoas que têm olhado para os moradores de rua, para as classes menos abastadas. Então, a gente vive, de novo, mais uma vez, um grande paradoxo no país, né? Em que muita gente está lá apoiando o discurso do desgoverno e um outro tanto de gente tem se juntado de forma solidária. Você acha que a coletividade, a solidariedade serão as armas para o futuro? Eu acho que a solidariedade é uma coisa que tem que estar sempre com a gente, sabe? Tem que ser como irmã. Assim, sabe? A camaradagem, a solidariedade são as bases desse outro mundo possível, desse mundo em que nós somos mais irmãos e menos concorrentes. Assim. Eu acho que é uma coisa importante de dizer. A gente é muito bom, a gente é muito maravilhoso, mas a gente junto não tem o que dizer. A gente é gigante, a gente é melhor, a gente tem tudo que a gente não tem, entende? A gente tem o que a gente tem e tudo que a gente não tem. Porque se a gente está junto, nós somos uma fortaleza. Então, eu queria muito achar, olha só, mas tem milhares de marcações aqui nesse livro do Galiano, que é maravilhoso, Amares. E ele tem um poema que fala muito sobre isso que você está falando. Ele fala das coisas feias que o homem é capaz de fazer. Mas ao final ele fala, mas também só o homem é capaz de fazer coisas tão lindas e é capaz de sonhar. É capaz de construir coisas, é capaz de tirar das mãos, de imaginar como produzir a seda, de fazer a poesia. Né? Então, nós somos infinitas possibilidades. A gente só precisa focar nas possibilidades das coisas que são boas e construtivas. Né? Então, não vamos desistir do homem, porque nós fazemos coisas bem ruins, nós somos pérfidos e horríveis, a gente está falando disso, né? Mas nós também somos bem bonitos e podemos ser mais lindos ainda, solidários e amigos e parceiros e construtores dessa nova era, desse outro momento, dessa sociedade mais justa, igualitária, uma sociedade sem distinção, onde todos podem ser e todos podem existir, longe da violência, longe do extermínio. Ai, que lindo, que lindo. Imagina. Fiquei aqui emocionada com toda essa conversa, com todos os corações. Teve uma pessoa que disse aqui: gastei todos os meus corações nessa conversa. Adoro! Gabi, um beijo para você. Tânia, eu perdi o sobrenome dela. Giovana Bittencourt tem dizendo: sentindo tantas coisas com essa live. Obrigada, Tânia. A Giovana Bittencourt. Querida. Cris Beltranaranda. É verdadeiramente alentador ouvir alguém com a convicção e a poesia da Tânia. Jailson, mais uma vez, meu querido, beijos. Fábio
Xerentini, muitas pessoas aqui felizes com essa conversa. Tânia, eu queria te agradecer assim imensamente por ter topado vir bater esse papo aqui comigo. Muito feliz de estar aqui conversando com você, muito feliz desse encontro, esse espaço democrático que propicia os encontros. Muito feliz com todo esse momento aqui. Eu queria te agradecer pelo convite, dizer que é minha primeira live, que eu adorei, que eu achei muito, muito bom. Foi uma conversa muito profícua, muito gostosa, então, vida longa para a Creativice, parabéns. E vamos acompanhar todas as lives que vão ter aí nos próximos domingos, porque é muito bacana, né, poder ter esse espaço de troca, espaço também de a gente falar. Eu devo ter me empolgado, devo ter gritado, devo ter falado demais, mas me desculpem, foi o melhor do momento. Foi tudo maravilhoso. O Fernando Yamamoto está dizendo assim que ficou muito maravilhado com essa live. Beijo, Fernando, para você. Beijo para os clowns de Shakespeare, para o pessoal lá do Rio Grande do Norte. E é isso, gente. Muito obrigada por esse encontro, por essas presenças todas. Domingo a gente se encontra aqui para conversar com a Galiana. Tânia, olha, para você. Um beijo. Pra você, Manu. Querida. Tchauzinho. Beijo, Luana. Tchau. Beijo, gente. Muito obrigada.